Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Vamos aqui estudar mais uma lição da nossa revista, da EBD, né? E semana passada nós falamos da igreja que anuncia o nome de Jesus. Hoje o tema da nossa lição é a igreja que persevera e é ousada. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Peço aos irmãos que leia todo o capítulo 4 e 5 do livro de Atos, porque nós vamos decorrer sobre ele, né? Mas vamos ler aqui alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo, mas os irmãos em casa podem ler todo o capítulo. A princípio aqui vamos ler sobre Atos 4, de 1 a 3. Atos 4, de 1 a 3, nos diz assim a palavra do Senhor. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinava ao povo e anunciava em Jesus Cristo a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Amém, meus irmãos? Pai, essa é a tua palavra. Peço ao Pai que o Senhor venha abrir a nossa mente para que possamos ser uma igreja perseverante, para que possamos ser uma igreja ousada. Peço ao Pai que o Senhor venha nos ensinar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos aqui em Atos 4, como eu disse, nós vamos estudar o 4 e o 5, mas no início aqui, já do 4, né, fala sobre Pedro e fala sobre João, como na lição anterior, onde eles tinham acabado de fazer um milagre daquele coxo, onde que lá no capítulo 3, onde que eles estavam entrando na porta do templo e eles falam para aquele coxo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Mas isso foi assunto da aula de semana passada, é só para os irmãos entenderem aqui, né? Vemos lá na semana passada a igreja que anunciava o nome de Jesus. Eles ali, esses dois apóstolos, eles estavam anunciando o nome de Jesus. E isso incomodou muito o povo ali, incomodou muito os sacerdotes, incomodou muito os saduceus, porque eles curavam e eles ensinavam a doutrina da ressurreição. Vemos que isso incomodava aquele povo, pelo fato de ser uma igreja ousada, de ser uma igreja perseverante. Vemos que no texto que acabamos de ler, que eles foi muito duro. O povo ali, os sacerdotes, os saduceus, foi muito duro com os apóstolos. Eles prendem ali tanto Pedro quanto João e lançam na prisão sobre a acusação de ensinar doutrinas de ressurreição. A doutrina cristocêntrica, a doutrina de Cristo. Eles foram jogados na prisão, dormiram na prisão, porque já era tarde. Olha para você ver no final do versículo 3 do capítulo 4. Lançaram mão deles e encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. Por que eles foram presos? Foram presos por falar do amor de Cristo. Foram presos por pregarem a verdade, né? Vemos no texto aí, eles simplesmente falaram sobre Jesus e foram presos, né? A igreja deve ser uma agência de proclamação do Evangelho e, consequentemente, um agente de transformação da sociedade. Vemos que eles estavam simplesmente pregando o Evangelho, simplesmente transformando a sociedade.
ao efetuar ali aquele milagre, ao trazer cura àquele coxo de nascença, eles fizeram um bem para a sociedade. Tiraram um pedinte da rua, pois o coxo ficava ali na porta do templo, só pedindo esmola. Ao fazer aquela cura, o coxo ele entra no templo saltando e pulando. Ele não entra andando, ele entra saltando e pulando e anunciando o nome de Jesus. Menos um pedinte na rua. E a sociedade não aceitou aquilo. Falou, não pode ser. A igreja tem que continuar crescendo. E vemos aqui que crescia automaticamente a igreja aqui em Atos. É tanto que nenhuma pregação, ou na primeira pregação de Paulo, ao pregar, 3.000 almas se converteu ao cristianismo, 3.000 almas se converteu ao Senhor. Algo que ele fez assim, simples, ele simplesmente falou do amor de Cristo, ele simplesmente falou de Cristo. E o Espírito Santo tocou em 3.000 almas. Vou dizer aqui para vocês, eu creio que foi muito mais que 3.000 almas. Porque naquela época só se contava homens acima de 18 anos. Se fala 3.000 almas, só contaram os homens, não contaram mulheres, não contaram adolescentes, não contaram os jovens. Suponhamos aqui que cada um desses homens eram casados, 3.000 almas, ou seja, já temos 6.000. Suponhamos que a metade tenha filho. Então já temos 7.500 pessoas convertidas ao cristianismo. E algo simples, uma simples pregação da palavra, uma simples perseverança, uma simples ousadia de falar do amor de Cristo. Lá em Atos 4:4 nos diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Em outro aspecto, em outra visão, né, depois do decorrer daquela pregação onde 3.000 almas se converteu, temos esse fato. Chegou o número desses homens, volto a dizer, só era contado homens acima de 18. Desses homens, quase 5.000. Quase 5.000 pessoas se rendendo a Cristo. Volto a dizer, homens, a própria palavra diz, não contaram mulheres, não contaram jovens, não contaram adolescentes. Se quase 5.000 se converteu, meus irmãos, que algo maravilhoso. Pelo simples fato de obedecer e ser ousado em pregar a palavra. Como eu disse na aula anterior, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Se preciso for, fale. Nós devemos pregar a palavra, devemos ser ousados, devemos ser perseverantes nas nossas atitudes. Em pequenas atitudes que tomamos, as pessoas veem Cristo em nós. São pequenas atitudes. Nós devemos estar o tempo todo obedecendo a palavra. Embora não houvesse argumento contra os fatos, os líderes queriam abafar ali Pedro e João. Eles queriam abafar aquele caso, eles queriam abafar aquela cura, eles queriam abafar aquele milagre da cura do coxo. Como que nós sabemos disso? Está lá em Atos 4, de 6 a 12. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler em casa. Ali eles tentam abafar de todas as formas, tentam ali deixar a coisa quietinha, porque Cristo estava sendo pregado. Lá em Atos 4, 13 nos diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados que eram homens sem letras e indutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então nós vemos aqui que eles ficaram maravilhados ao saber que eles eram homens sem letras, eram homens sem muito gabarito, mas havia estado com Jesus.
E esse fato de haver estado com Jesus, eles tinham ciência, eles tinham vivência da palavra. Eles eram ousados para pregar, mas não tinham estudo, vemos aqui. Então os saduceus, os líderes religiosos ficaram maravilhados com isso, porque eles não tinham conhecimento, mas sabia que eles haviam estado com Jesus. Por que sabia que eles haviam estado com Jesus? Pela forma que falava, pela forma que andava, pela forma que era ousado ao falar. Por esse fato, ele sabia que esses homens andavam com Jesus. Porque eles eram diferentes, eles tinham algo mais, eles tinham uma essência diferente. Vemos que eles não tinham medo de falar sobre o amor de Jesus. Falava perante todos, até mesmo perante o juiz e perante o sacerdote. Os apóstolos aqui, eles não tinham medo de falar. Muitas das vezes nós temos medo de falar de Jesus. Nós temos medo de falar que somos cristãos. Nós temos medo de falar que somos servos de Deus. Porque muitas das vezes nossas atitudes não condizem com aquilo que falamos. Muitas das vezes a nossa atitude não condiz com aquilo que falamos. Devemos pregar e devemos viver o que pregamos, viver o que falamos. Eu tenho um testemunho meu de uma das empresas a qual eu trabalho. Eu sempre carrego comigo uma Bíblia. E sempre na minha mesa, no meu local de trabalho, eu coloco minha Bíblia sobre a mesa. Uma Bíblia pequena que fica ali, sobre a mesa. Que gosto de sempre, ao chegar no meu local de trabalho, eu leio ali um versículo. E às vezes no decorrer do dia eu leio também um pouco. O que acontece? Um testemunho meu, trabalhando em uma determinada empresa, essa empresa ela troca de direção, troca de dono, troca de gestor. E a primeira coisa que a pessoa que chegou na empresa fala é: você tem que tirar essa Bíblia da mesa. Eu falei: não tem necessidade, essa Bíblia não ocupa espaço, ela é pequena e tal. Não, você tem que tirar essa Bíblia da mesa, sua mesa fica muito bagunçada, não tem o porquê de ter uma Bíblia em cima da sua mesa. E no decorrer do tempo, falei: não vou tirar, porque Cristo é a razão da minha vida. Eu prego, eu vivo em cima dessa palavra. Então, no decorrer aí do tempo, foi passando, a pessoa percebeu, essa gestora que chegou, esse gestor que chegou na empresa, percebeu que eu realmente não iria tirar essa Bíblia de cima da mesa. E ela percebeu em mim algumas atitudes a qual eu tinha perante a palavra. Passado-se um tempo com essa Bíblia minha em cima da mesa, essa pessoa começou a perceber que eu era diferente. Ela começou a perceber que eu era diferente. Ela começou a me perguntar algo sobre a Bíblia. Ela começou a me perguntar algo sobre Cristo. E foi me perguntando 1, 2, 3, 4 vezes, até ela entender que realmente devemos seguir a Cristo. Realmente devemos ter fé. Realmente devemos mostrar. Realmente devemos ter ousadia. Assim como foi aqui os apóstolos. Eles não tiveram medo perante o juiz, eles não tiveram medo perante o sacerdote, eles não tiveram medo perante a guarda, eles pregavam a palavra. Eles não abandonavam a fé. Assim também devemos ser nós. Nós devemos ser dessa forma, né? Não ter medo do que o outro vai pensar, não ter medo do que eles vão dizer, mas sim viver a palavra, né? Em Atos 4, 30 e 31 nos diz assim: enquanto estendeu a tua mão para curar, e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra. Meu irmão, enquanto estenderam as tuas mãos para curar, pelo nome do seu Filho Santo, Filho Jesus, e tendo orado,
moveu-se o lugar que estava reunido. Olha para você ver que profundo é esse texto. E todos, não foi alguns, não foi os mais velhos, não foi os pastores, não foi os apóstolos, não foi os diáconos, não foi os presbíteros, a Bíblia relata todos, de criança a velho, todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e foram anunciar a palavra. Vemos aqui que o povo estava reunido, vemos aqui que o povo estava buscando a palavra de Deus. Vemos que as suas petições, elas foram ouvidas. As suas petições foram manifestas do sobrenatural para um natural. O povo aqui recebeu o Espírito Santo. Mas por que eles receberam o Espírito Santo? Para pregar, para falar do Evangelho de Cristo. Tem alguns pontos aqui que devemos observar. Havia unidade e comunhão no meio do povo. Havia testemunho de poder no meio do povo. Havia liberalidade no meio do povo. E havia integridade no meio do povo. Como que eu sei disso? Está tudo relatado lá em Atos 4, do 32 ao 37. No 32 nos relata que o povo, eles tinham comunhão, eles tinham proximidade. No 4:33 fala que o povo tinha testemunho de poder. No de 34 a 35 fala que o povo era liberal, eles tinham liberdade no meio do povo de Deus. E integridade do 37 ao 36 do capítulo 4. Então devemos ter esses pontos para que Deus possa agir em nossa vida. Quando decidimos priorizar o desejo de Deus em nós, as coisas acontecem naturalmente. Nós devemos priorizar a Deus, priorizar o reino. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas naturalmente em nossa vida. Só que para proclamar o amor de Jesus, às vezes virão batalhas, quase sempre virão batalhas para que nós possamos aprender a anunciar o nome de Jesus, não só na alegria, mas também em momentos de dificuldade, em momentos de fraqueza. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos deixar nos abalar com a dificuldade. Já no início do capítulo 5, acontece um fato muito triste. Um fato de Ananias e Safira, onde que eles venderiam propriedades, chega ao pé dos apóstolos e contam uma mentira. E fala que vendeu de tanto e tal, e não foi assim. Como eu falei para vocês, como o capítulo é bem extenso, vocês leiam em casa, capítulo 4 e 5 do livro de Atos. Vamos entrar agora aqui no capítulo 5, para os irmãos entenderem, né? No capítulo 5, já no 11, diz assim: e houve um grande temor a toda a igreja e todos que ouviram essas coisas. Que coisas? Que temor? Por que o temor? Porque ao mentir perante o homem de Deus, eles morreram. Muitas pessoas estão mentindo perante o profeta, mentindo perante os homens de Deus, estão achando que está tudo bem, mentindo perante Deus. Meu irmão e minha irmã, se você fez um compromisso com Deus, honre. Não minta para Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Não faça como Ananias e Safira fez. Lá em Atos 5, 29, nos diz assim: porém, respondeu Pedro, os apóstolos disseram: mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Mais importa na sua vida obedecer a Deus do que obedecer os homens. Quando alguém te falar alguma coisa, vai para a palavra, procura a resposta na palavra, vê se o que aquela pessoa está dizendo condiz com a palavra, para que não se ocorra no mesmo erro de Ananias e Safira. Para um bom crescimento, precisamos obedecer.
O alfabeto de Deus é obedecer, o dos homens A, B, C, D. Então vamos aprender a obedecer. Lá em Atos 5, do 29 ao 32, fala sobre obediência. A obediência ela tem que ser irrestrita quando se trata em obedecer a palavra. A proclamação da obediência deve ser proclamar Cristo. Devemos ser cristocêntrico. Devemos falar sobre a ressurreição do Senhor. Devemos falar sobre o arrependimento e remissão dos pecados. E temos que testemunhar, assim como fez os apóstolos, testemunhar pelo Espírito Santo, sem medo. Eles foram presos por falar do amor de Cristo. Devemos proclamar o Evangelho, como eu disse, cristocêntrico, onde que Jesus Cristo, Ele é o centro. Nós não devemos ficar falando de nós mesmos, não devemos ficar falando do que Deus fez na vida de fulano, de ciclano, não. Devemos falar o que Jesus fez. É Cristo, é Jesus o centro da nossa vida. Né? Em Atos 5,33 nos diz: e ouvindo eles isto, enfureceram e deliberaram matá-lo. Olha para você ver. Aqueles sacerdotes, aquele povo, aqueles líderes religiosos queria matar Pedro, queria matar João, pelo fato deles ficarem enfurecidos por ver que eles pregavam a verdade, por ver que eles pregavam Cristo, por ver que eles pregavam a ressurreição de Cristo, pelo fato deles fazerem milagres. Eles queriam matá-lo. Saiba você, quando você passa a pregar o Evangelho, quando você passa a falar do amor de Cristo, irão vir muitas perseguições. Muitos irão te perseguir, porque nem todos gostam de Cristo. Os membros do Sinédrio ficaram muito enfurecidos, a ponto de mandar matar Pedro. Ser semelhante a Jesus, de fato, é permanecer firme ao meio das provações. Como eu disse na quarta-feira, nós devemos descansar no Senhor. E no domingo, na EBD, na aula passada, nós devemos ser perseverantes. Olha para você ver como tudo se encaixa na palavra de Deus. Devemos permanecer firme em meio às provações. Provação virão. Vai ser fácil? Não. De antemão já te falo, meu irmão. Irão vir muita luta, muita perseguição. Mas uma coisa eu sei. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera, a coroa da salvação, a coroa da justiça. Deus está comigo, está com você também. Então que nós venhamos pensar nisso. Venhamos entender que devemos pregar a palavra sem medo, sem consequências, sem preocupação, porque Cristo é o verdadeiro alvo. Como os discípulos de Jesus, eles pregaram, muitos deles foram mortos, decapitados, muitos foram queimados, apedrejados, outros foram cortados ao meio, outros foram pregados de cabeça para baixo, numa cruz. Então nós devemos entender que ao pregar o Evangelho, a falar do amor de Cristo, virão perseguição. Mas vai ser glorioso quando no dia Jesus falar: vinde, bendito, vinde, entra no meu reino, entra no meu gozo, entra no meu momento de paz. Por quê? Porque simplesmente obedecemos, falamos do amor de Cristo a todos. O mundo necessita de pessoas que falem do amor de Cristo. Nós devemos anunciar a Cristo a tempo e fora de tempo. Como eu disse, o tema da nossa aula é uma igreja perseverante, uma igreja ousada. Nós devemos perseverar na palavra, devemos ter ousadia na palavra. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido
essa aula, o que o autor dessa revista quis nos passar. E na próxima aula falaremos de uma igreja solidária. Uma igreja que é solidária, que serve também. Quero orar com os meus irmãos. Pai, aqui está, ó Pai, o povo de Deus, o povo reunido para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Peço-te, ó Pai, que nós venhamos entender, que essa palavra venha entrar em nossos corações, que nós possamos entender realmente, ó Pai, que somos uma igreja, ó Pai, ousada, uma igreja perseverante, que nós venhamos ser perseverante na Tua Palavra e que nós possamos ter ousadia também perante a Tua Palavra. Venha nos dar a oportunidade de pregar, venha nos dar a oportunidade de falar do Teu amor, ó Pai, com simples gestos. E se preciso for, ó Pai, que nós venhamos falar, mas que com pequenos gestos, com pequenas atitudes, pessoas venham ver em nós. Venha ver em nós o Teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Que nós possamos ser ousados na palavra do Senhor. Amém. Um restante de domingo abençoado na presença de Deus.